Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana olhando para a palavra do Senhor e deixando ela ministrar o nosso coração. Estamos olhando para a palavra de Deus e vendo promessas que Deus deixou registrado ali. E em cada uma dessas promessas, nós podemos ir conhecendo um pouquinho mais a respeito de Deus, a respeito do caráter dele, a respeito dos princípios, dos valores do reino. Também vamos aprendendo, né, o que essas promessas dizem para nós hoje, né, o que elas disseram para as pessoas que receberam lá na época delas, e Deus como continua sendo o mesmo, a palavra dele continua sendo a mesma, o desejo do coração de Deus a nosso respeito continua sendo o mesmo, então nós podemos entender que essas promessas elas também são para a nossa vida, para que a gente viva cada uma dessas promessas hoje. Hoje nós vamos ver um texto que está em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 22, versos 29 a 30. Então vamos lá. Ó Senhor, tu és minha lâmpada. O Senhor ilumina minha escuridão. Com tua força posso atacar qualquer exército. Com meu Deus posso saltar muralhas. Eu gosto muito desse texto, e esse é um texto bem interessante, só para a gente ver aqui, né, situar aonde está, o que estava acontecendo nesse momento, que foi escrito esse texto. Essa é, na verdade, uma canção que Davi compôs em gratidão a Deus. Ele compôs essa canção, é uma canção belíssima, está aí todo o capítulo 22, depois vale muito a pena parar e ler o capítulo todo. Então, no capítulo todo, Davi ele compõe essa canção em gratidão pelo livramento de Deus, aquilo que Deus tinha feito na vida dele, contra os seus inimigos e principalmente contra o rei Saul, que estava perseguindo Davi para matá-lo. Então, nós encontramos aqui nesse texto inúmeras palavras de gratidão a Deus por tudo que ele tinha feito na vida de Davi, e eu queria destacar aqui esses 2 versículos, né, de tantos que a gente pode ver aqui no capítulo 22, mas destacar esses versículos e trazer isso para a nossa vida. Então vamos lá. Essa é uma canção, então, de gratidão que Davi compõe, né, e nessa canção nós podemos identificar e encontrar o cuidado de Deus na vida daqueles que buscam a Deus e que esperam em Deus. Davi, ele buscava Deus a todo instante, ele esperava em Deus, né? E ele pôde então viver o cuidado de Deus, viver o livramento de Deus, viver milagres, coisas extraordinárias da parte de Deus, né? E todo aquele que espera em Deus, todo aquele que busca a Deus também tem, né, como promessa viver esse cuidado, viver esses livramentos de Deus. Então vamos lá. Nós encontramos então promessas, né, para a nossa vida. O Senhor, ele começa dizendo nesses 2 versículos, o Senhor, ele deseja trazer luz, ele é a lâmpada, e ele deseja trazer luz. Ele, então, se ele deseja trazer luz, nós podemos entender que ele não nos deixa na escuridão, né? Não nos deixa perdidos, sem rumo, sem direção. Quando falamos de luz, falamos de iluminar aonde nós estamos, iluminar o caminho, de não nos deixar perdidos. É muito ruim, por exemplo, a gente andar em um caminho onde está tudo escuro, a gente não sabe para onde está indo e nem sabe o que a gente vai encontrar nesse caminho. Mas se vem a luz, então a gente agora consegue identificar para onde, que direção nós estamos indo e o que tem nesse caminho, né? Então, nós podemos entender que Deus, ele deseja, ele nos promete trazer luz nessa nossa caminhada. Ele promete trazer direção, trazer rumo. Ele promete nos guiar num caminho seguro, né? E nós podemos entender também, porque aqui Davi, ele fala assim, olha, o Senhor ilumina minha escuridão. E aqui a gente pode entender
que Deus ele traz direção, cuidado, ele nos guia num caminho seguro nessa nossa jornada, mas também ele traz luz para dentro de nós, dissipando qualquer tipo de escuridão que possa existir ou ainda exista, né, em nós. A palavra do Senhor diz que ele vai nos transformando, o Espírito Santo em nós vai trazendo luz nos lugares mais obscuros da nossa alma, da nossa vida, né? E esse é um trabalho até Jesus voltar. Quando ele voltar, a Bíblia diz que nós seremos glorificados, o pecado será completamente tirado da nossa natureza e nós não teremos mais a natureza pecaminosa, nós voltaremos a ter a natureza perfeita, sem mácula, sem pecado, completamente restaurados à imagem e semelhança de Deus. Mas até lá, nós ainda temos natureza pecaminosa, não é? Então, o Senhor ele nos promete trazer luz também para dentro de nós. Tem um salmo do próprio Davi, Salmo 139, que ele diz: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, vê se há escuridão, vê se há alguma coisa que não te agrade e me guia pelo caminho eterno, né? Então, essa é uma promessa que nós temos de um Deus que traz luz, dissipando o mal, dissipando a escuridão, não apenas na nossa jornada, mas também dentro de nós. E seguindo no que Davi fala aqui nessa canção, nós podemos entender que o Senhor nos dá força para vencermos os inimigos. Davi diz nessa canção que ele experimentou essa força, que ele experimentou vencer os inimigos. E Deus tem, como teve para Davi, coisas extraordinárias para a gente viver, né? Ele nos faz viver o impossível, porque ele é o Deus do impossível, né? Ele é um Deus que realiza todas as coisas, para ele nada é impossível. Então, aquilo que é impossível para nós, quando Deus age, aquilo se torna possível. Nós vivemos, então, milagres da parte de Deus, né? Ele nos faz, então, vencer aquilo que seria impossível. Davi, ele fala, aqui nesse texto, que com Deus, né, com a força de Deus, ele vencia não apenas um inimigo, mas ele podia vencer exércitos inteiros. Isso é só com o poder de Deus, isso é extraordinário, isso é sobrenatural, e é isso que Deus tem como promessa para a nossa vida, de nós vencermos inimigos, e quem quer que seja o inimigo mais impossível à nossa vista. Não é impossível para Deus. Então, nós podemos tomar posse dessa palavra e entender com a força de Deus, nós vencemos os inimigos, nós vencemos até um exército inteiro. Por quê? Porque não é na nossa força, é na força do Senhor. Então, diante de nós, qualquer inimigo que se levante, que nos impeça, né, de avançar, de caminhar, que tenta nos abater, que tenta trazer medo, que tenta trazer sobre nós, né, insegurança, nós podemos recorrer a esse texto e entender: Deus me dá força. Deus nos dá força e nós podemos avançar, nós vamos avançar e vamos vencer esse exército, esses inimigos que têm vindo contra nós. E Davi termina esse texto dizendo assim: olha, pode aparecer a muralha gigante que for, né? Pode aparecer o obstáculo, a dificuldade maior que seja, que queira nos parar, nos fazer parar de avançar. Mas ele diz: com o meu Deus eu salto muralhas. Com Deus, nós podemos saltar qualquer tipo de desafio, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de situação. Essas situações, esses problemas, esses desafios não vão nos parar. Eles não podem nos parar se estamos com Deus, porque com Deus nós podemos passar qualquer tipo de problema. Todos os dias da nossa vida, nós contamos com essa promessa. Nós podemos viver todas essas coisas, cada dia da nossa vida. Nós podemos contar com a luz do Senhor.
dissipando qualquer tipo de trevas na nossa vida. Nós podemos contar com a força do Senhor, nós podemos contar com a presença dele e podemos então entender que a cada dia da nossa vida, diante de inimigos, diante de dificuldades, diante de problemas, diante do que for, se estamos com Deus, nós vamos vencer. E que então, como Davi, né, que a nossa vida seja uma canção de gratidão por todos os feitos desse nosso Deus maravilhoso. Que a nossa vida, que a cada dia nós possamos, através da nossa gratidão, né, expressar ao Senhor todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, todo o nosso agradecimento, porque Ele é um Deus que realiza coisas extraordinárias na nossa vida. Ele é um Deus que faz coisas grandes e firmes, como diz a palavra de Deus. Não é? Então, esse é o nosso Deus, e com Ele nós podemos viver todas estas promessas. Graças a Deus por isso. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, muito obrigada pelo teu infinito amor, muito obrigada pelo teu cuidado por nós, muito obrigada por cada promessa, Senhor, que o Senhor nos deixou, mostrando o quanto o Senhor é um Deus maravilhoso, o quanto o Senhor é um Deus fiel, o quanto o Senhor é um Deus de graça, de bondade, de misericórdia, de amor. E, Senhor, que a nossa vida, ela seja, Senhor, uma vida que expresse a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido fazer ainda. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, fique na presença desse Deus maravilhoso. E se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.